Olá pessoal, perdoem a câmera na mão, tá? Mas essa é mais uma dos projetos de final de semana que eu vou ter que fazer aqui. Nesse caso, o projeto, na realidade, é um projeto de redes. Eu tenho aqui o meu roteadorzinho da Microtik, tá? Esse roteador eu apresentei num vídeo aí, depois eu ponho o link. E ele tem 8 portas Ethernet, sendo que uma delas aliás, duas delas têm Power over Ethernet, que significa que você consegue alimentar um elemento externo só com cabo de rede, você não precisa de fonte de alimentação nem nada. E neste caso, esse é o caso aqui desse Access Point. Do outro lado da casa, esse Access Point vai ser útil porque a internet é muito ruim do lado de lá. Então, na realidade, o que eu vou fazer um cabeado com Power over Ethernet aqui, no traseirinho dele, botar isso aqui no teto, ou numa parede, tanto faz, provavelmente no teto, que é mais fácil. E aí ele vai repetir, não vai ser necessariamente uma repetição do sinal, ele é um access point, tá? Mas no final das contas, repetidores eu testei, eles não funcionavam muito bem, não funcionaram muito bem, o access point vai ser muito melhor. Só que o detalhe é o seguinte, os patetas da Microtik, o que eles fizeram? A configuração deles de Power over Ethernet, o terminal é a porta, só tem uma porta, que é a porta 8, tá? E a porta 1 é Power over Ethernet de entrada. E eu tenho aqui a minha entrada no jack, a entrada de alimentação. Essa entrada de alimentação digamos assim, faixa larga. Ela vai de 24 a 57 volts de alimentação. O que isso se traduz? Se traduz que naturalmente eu posso usar qualquer fonte de alimentação aqui. Eu tenho usado, e eu acho que se não me engano é a fonte que vem com ele também, é uma fonte de 24 volts. Só que aí o detalhe é o seguinte, conectei esse access point na saída de Ethernet, que tem Power over Ethernet out, né, que tem a saída dele, esse cara não funcionou. Vamos dar uma olhadinha. Bom, a última porta lá, porta amarelinha aqui, é a que tem o Power over Ethernet. Descendo no cabo aqui, eu chego aqui no TP-Link. A conexão. Necas de pitibiriba. E agora, José? Achei que tinha um problema de incompatibilidade, qualquer coisa assim, mas na realidade não. Os patetas da Microtik, eles fizeram o seguinte, eles chamam isso aqui de Power over Ethernet, mas eles chamam de um modo, alguma coisa passivo, AHF, alguma coisa assim, que não é necessariamente o Power over Ethernet padrão. O que é o problema? Ele é inteiramente dependente da tensão de alimentação. O Power over Ethernet, ele pode assumir a tensão de 48 volts. Esse cara aqui, sendo alimentado por 24 volts, nunca vai ter tensão para alimentar o TP-Link. E o TP-Link, na realidade, ele tem um padrão, se não me engano é AF, 802.3 AF, que é o Power over Ethernet, e realmente ele tem um padrão de indústria. Os caras da Microtik não, chamam aquela portinha lá de qualquer outra coisa, modo passivo, alguma coisa assim. Então já viu, esse carinha aqui não funciona desse jeito. Qual é a solução que eu descobri só ontem à noite? Usar uma fonte de 48 volts. E aí a coisa complica, porque eu não tenho uma fonte de 48 volts aqui. Aliás, só um parêntese, ontem eu testei com a minha fonte de bancada, a belíssima Power Designs, que vai até 50 volts, touchei os 50 volts aqui, 48, e o cara liga muito bem. Então realmente não é um problema necessariamente do equipamento aqui, do TP-Link. É o problema realmente que o Microtik ele passa diretamente a tensão de entrada para o Power over Ethernet do outro lado lá. Como eu não tenho um plug pack, tá? Eu não quero gastar dinheiro com isso, vou usar uma das fontes da Power One. Eu fiz um vídeo sobre isso há muito tempo. Uma das fontes aqui que eu tenho lineares de 48 volts por 3 amperes. Ela é um pouco grande, ela é open frame, tá? Linear zona, então ela é enorme e extremamente pesada. Opa, extremamente pesada, quase que a bicho pega. Extremamente pesada, mas está em excepcional estado. E aí eu vou fazer só botar uma certa proteção aqui nela
e fazer uma adaptação aqui das tomadas, etc. Então vai ficar joinha. Enfim, a gente usa o que tem na sucata. E são parênteses, 48 volts por 3 amperes, porque o Microtik sozinho ele usa quase 2. Quer dizer, sozinho não, mas ele com os penduricados de Power over Ethernet usam quase 2 amperes. Então já viu, 3 amperes está de bom tamanho. Bom, naturalmente, antes da gente botar essa fonte para funcionar, você tem que testar algumas coisas básicas. Capacitores, etc. Mas também, principalmente, se o transformador de entrada não está em curto. Você pode fazer isso com um ohmímetro, que é, digamos assim, a coisa mais simples, né? Só que olha que curioso. Resistência em corrente contínua, apenas 1.8 ohms. Isso se revela uma coisa interessante. Esse é um parêntese curioso. A resistência em corrente contínua de enrolamento de indutores, de maneira geral, coisas que os transformadores na realidade são 2 indutores acoplados, ela em geral é muito baixa. Isso aqui no primário, 1.8 ohms, no secundário seria ainda menor, seria coisa de dezenas de miliohms ou centenas de miliohms, tá? Por quê? Por causa da bitola do fio e do número de espíritos, do comprimento do fio, tá? Então, na realidade, a resistência em corrente contínua só me diz uma coisa, não há um curto zerado aqui, não há um curto de fios bem dramático. Mas, no final das contas, não me diz muito se o transformador, por exemplo, pode ter algum laço, algum problema. Aí o que eu preciso usar? Ou um medidor de LCR, ou até o nosso famigerado testadorzinho de circuitos. O nosso testadorzinho de circuitos, na realidade eu só usei 2 fiozinhos aqui grudados e com palitinhos, garrinhas de J, só para não danificar, não correr o risco de danificar nada inserindo fios muito espessos nesse soquetinho. Mas o testadorzinho de circuitos, ele ajuda a gente a fazer o quê? Ele, na realidade, ele é bastante versátil, né? Porque ele vai medir não só a resistência em corrente contínua, você vê como ele mostra um resistor em série com um indutor, mas também ele mostra para a gente a indutância do transformador em si. O resistor bate bem com o Unity, 1.7, 1.8 ohms, tá? 1.9, e a indutância 6 henrys. A indutância eu estou achando um pouco alta, mas a indutância muitas vezes também é relacionada, é dependente do método de medida que ele usa. Vai lá, 6 henrys, não sei se é essa indutância toda, mas no final das contas, isso aqui é o que me garante, pelo menos, que o transformador tem uma indutância significativa e então não é necessariamente um curto-circuito com relação a quando você insere ele na tomada. A resistência em corrente contínua, ela, enfim, seria um curto-circuito praticamente. Se você põe 120 volts num resistor de 1.8 ohms, né, a corrente seria de mais de 60 amperes. Mas com essa indutância aqui, dá para se fazer o cálculo da reatância em 60 Hz, né, 120 volts, e aí você consegue um valor bem maior. Vou botar o valor calculado aí na tela, baseado nesses valores aqui. Então, note que a coisa é bem mais próxima do que um transformador real iria consumir da rede elétrica. Isso é muito importante, uma dica muito importante nesse parêntese, para você não ser enganado só medindo a resistência em corrente contínua e falando que o transformador está em curto ou está severamente danificado. Bom, estou aqui em cima com o Microtik lá embaixo e a parede na qual eu tenho que furar. Para isso, parede não, o teto, né? Na verdade eu vou furar naquele cantinho. Para isso eu vou usar o 1282, o detector o NCV dele, porque ele é o mais histérico, o mais maluco deles. Eu não quero furar e acertar um fio, né? Então vamos lá. Se tiver alguma coisa atrás dessa parede,
Ele vai saber. Parece que não tem nada não. Joia. Ele é o meu equipamento, dos meus equipamentos mais sensível de NCV. Mas pelo jeito não tem nada. Vou tocar o furo aqui para passar o cabo coaxial lá pro sótão, cá em cima. E só daqui de cima uma panorâmica da bagunça geral do escritório. Do laboratório do VBE. Confusão toda. É isso aí. Bom, cozinhando aqui no sótão aos 47 graus. Só uma cozinhadinha básica. O que eu tenho que fazer é, basicamente, encontrar o ponto aqui. Esse é o ponto da minha antena, que eu mostrei no outro vídeo, tá? Que eu subi essa antena aqui, fazer uma antena uma antena estendida aqui no sótão. Aí eu continuo por aqui e o meu cantinho tá logo ali. Eu vou ter que ir para lá. Na realidade eu vou furar do lado de dentro. Agora que eu sei que não tem fio, vou furar do lado de dentro e meter uma vareta, alguma coisa, para poder pescar do lado de cá do sótão. E aí eu vou passar o fio naquele sentido para chegar no quarto para fazer o access point direitinho. Isso vai dar trabalho porque é 47 graus, não é brinquedo. Bom, pessoal, perdoem aí eu não ter conseguido mostrar os passo a passo dessa instalação, tá? Mas é que era muito trabalho, o calor estava demais e realmente foi difícil mostrar todos os, digamos, tirar foto, etc, etc. Fui terminar esse trabalho tarde ontem. Então hoje de manhã, na realidade, estou mostrando aqui só o resultado final. O ponto aqui de descida até o microtik, tá? Ainda não está conectado porque eu ainda tenho que fazer o trabalho na fonte de alimentação, na fonte de 48 volts. Mas o cabinho aqui, eu também não tinha mostrado. É um cabinho bacana, categoria 7, tá? Eu resolvi optar por um cara um pouquinho mais avançado, porque esse cara aqui, ele vai enfrentar muita temperatura, então é um cabo de um pouco de qualidade superior. E não só isso também, mas o sótão tem muita interferência, né? Tem muita possibilidade de interferência com rede elétrica, sinais de alarme e outros parangolés. Então, é isso aí. E eis aqui o ponto do access point no teto, ao lado do alarme de incêndio, que não tem problema, o alarme de incêndio não carrega nada grave, não é sem fio nem nada. Então o ponto de acesso está aqui, bonitinho, no telhado, no teto do quarto mais distante da casa. Bom, pessoal, terminando as adaptações aí, na realidade basicamente adaptações é simplesmente botar os fios, tanto fio de alimentação, né, quanto um cabinho de energia aqui da fonte, né, da Power One. Basicamente o que eu fiz? Eu mantive a fiação original, que estava bem aqui conectado, mantive a fiação original aqui para fazer a conexão com a tomada. E nesse caso eu tinha essa pecinha de plástico aqui que era bastante conveniente, porque ela tem um strain relief aqui, né? Como se fosse um passa-fio legal, tá? E eu também aproveitei para botar um fusível, tá? Porque essa fonte realmente não tem fusível. Então aproveitei para botar um fusível aqui na entrada, que é uma boa, sempre é uma boa, né? E aqui em cima, a saída, só a solda nas ilhas principais da saída da fonte. Então basicamente é isso aqui. Essa fonte vai ser montada, essa parte aberta, na realidade ela vai ficar tampada, tá? Por uma prateleira. Eu vou montar isso dentro do armáriozinho, depois eu mostro para vocês. Ele vai estar montado aqui essas grandes manoplas aqui, essas duas grandes manoplas aqui. A fonte pesa um pouquinho, então eu vou usar os 4 parafusos, tá? Só para botar elas aí. Manopla, L, o pessoal também chama de L. Mas enfim, é isso aí, terminando aqui toda essa jornada. Bom, só para dar aquela visualização, instalação no lugar, tá? Tá aqui pregada no interior do armário, junto com algumas outras coisas aqui, um no-breakzinho da PS que eu comprei lá no Brasil, o PS, e aqui um servidor nice. E aí o fio, depois eu tenho que acertar direitinho, para botar o fio preso aqui na tampa superior, né, na prateleira, justamente para não ficar aqui essa coisa mambembe. Mas isso aqui tá ficando tarde, eu provavelmente vou concluir isso outro dia. Bom, tá aqui, conexão, testadaça, 48 volts, belezinha. Agora é só ligar.
o cabo do Cat7 PoE conectado na porta de lá. O roteador ainda está botando. Depois eu vou fazer uma arrumação legal nisso aqui para botar o cabo menos feio, mas eu tenho que trazer escada, etc, etc. Mas aqui já dá para notar que a luzinha de ativo está acesa, ou seja, o Access Point está ativado. Tá jóia então. Agora é só fazer a configuração desse bendito. Bom, e tá aí o Access Point belezinha aqui, aceso. Pelo menos está recebendo energia. Agora é só configurar. Bom pessoal, esse vídeo aqui é um pouco maluquinho, mas a gente vai ficando por aqui. Tá joia? É isso aí. Aquele abraço. Até a próxima.